pessoal, me chamo Thales Augusto. Quero dar boas-vindas a você que chegou por aqui para esse curso de atendimento ao cliente. Nós vamos passar por diversos módulos que são importantíssimos, né, para quem deseja se aprimorar e conhecer mais sobre esse tema. Mas antes da gente entrar no curso propriamente, vamos para algumas orientações a você, né? Esse curso ele foi dividido em vários vídeos, então aqui a gente inicialmente, nessa sequência aqui, a gente vai apresentar para vocês um módulo, o curso direto, então como sendo uma aula direta gravada. Ela vai ficar disponibilizada aqui nesse canal no YouTube em até uma semana, para que você possa ver, rever o conteúdo. Esse curso ele tem certificado. Para emitir o certificado, né, eu vou deixar as orientações na descrição desse vídeo. Então aqui embaixo vai ter a descrição do vídeo falando o que você precisa fazer para poder você ter o certificado desse curso. É importante, né, que você se inscreva no canal, você ative as notificações para que você possa participar desse curso quando todas as aulas estiverem disponíveis, né? A gente vai deixar aqui dentro dessa página, né, seja no YouTube ou numa página externa que você esteja vendo aqui esse curso, o conteúdo completo e a orientação de como você faz para ter o certificado, tá bom? Eu acho que os principais recados são esses, né? Esse curso vai estar disponível posterior a esse prazo, mas ele vai ter um valor de inscrição simbólico, né? Então, inicialmente, a gente está fazendo uma liberação gratuita para quem quiser assistir, mas se caso, né, perdeu, a gente vai, claro, tirar as aulas. Provavelmente elas vão ficar até disponíveis, né, mas para que você faça a inscrição e tenha o certificado, você vai precisar pagar pelo valor do certificado, pelo valor para poder você emitir o certificado, tá? Lembrando que isso não é para a primeira turma, que é essa turma que a gente está liberando aqui. Aqui nessa turma, todas as pessoas que se inscreverem terão direito ao certificado. Eu vou deixar as informações aqui de como é que você faz para obter o seu certificado ali na primeira turma, que é essa aqui que a gente está formando, tá bom? As aulas vão ficar disponíveis em até uma semana para que você possa rever tranquilamente o conteúdo, tá bom? Sejam todos bem-vindos e tenham uma boa aula. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de atendimento ao cliente. Nesse curso a gente vai passar para vocês melhores práticas, dicas, comunicação, a gente vai passar por todas as habilidades necessárias para quem deseja, né, seguir com essa carreira ou começar a sua carreira nesse mercado de atendimento ao cliente. Durante diversas carreiras ao longo da sua vida, uma habilidade imprescindível vai ser o atendimento a pessoas, lidar com pessoas no dia a dia. Então esse treinamento ele vai fundamentar algo que você vai poder utilizar por toda a sua vida. Então, módulo 1, bem-vindo ao módulo 1 do curso de atendimento ao cliente. Nesse primeiro módulo a gente vai explorar os fundamentos essenciais, vai proporcionar aqui para você experiências excepcionais, habilidades para ser cada vez mais valorizado no mercado. Aprenderemos a importância da estratégia do atendimento, o perfil ideal do profissional e como a qualidade do serviço diretamente os resultados da empresa na satisfação do cliente, né? Uma coisa está ligada com a outra. Então prepare-se para desenvolver essas competências que farão diferença na sua carreira, no seu sucesso e no seu negócio. A importância do atendimento na estratégia de negócio, né? Um bom atendimento ele tem relação diretamente com a base disso, é o relacionamento, né, para o crescimento sustentável, a diferenciação, né? Então quando uma empresa tem um bom atendimento ao cliente, ela tem uma vantagem competitiva no mercado ante a outras empresas, né? E a fidelização, quando um cliente é bem atendido, ele tem ali, a empresa tem uma retenção e a lealdade do cliente, né? Faz com que ele volte. O atendimento ao cliente deixou de ser apenas um departamento e transformou-se em uma parte fundamental da estratégia organizacional. Um cliente bem atendido tem até 4 vezes mais possibilidades de recomendar a empresa, criando um ciclo virtuoso de crescimento. Pesquisas mostram que 89% dos consumidores brasileiros mudam para um concorrente após uma experiência de atendimento ruim. Por outro lado, estão dispostos a pagar até 16% a mais de produtos quando acompanhados por um serviço excepcional. Qual é o perfil, né, do profissional de atendimento?
Essas são habilidades importantes que você tem que ter em mente, né? Que você vai precisar utilizar ou praticar, ou ter, ou desenvolver essas habilidades quando se trabalha com atendimento ao público, atendimento ao cliente. Então, uma escuta ativa, que é a capacidade de ouvir com atenção, compreender as necessidades do cliente, fazer perguntas pertinentes, esclarecer dúvidas. Empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do cliente, entendendo os seus sentimentos, suas perspectivas, mesmo em situações desafiadoras. Resolução de problemas, né, que é a aptidão para encontrar soluções eficientes e criativas, transformando reclamações em oportunidades de fidelização. Conhecimento técnico, então domínio sobre os produtos, serviços que são oferecidos pela sua empresa para fornecer informações precisas e confiáveis aos seus clientes. Um profissional moderno de atendimento ao cliente, ele precisa equilibrar essas habilidades humanas com competências técnicas, sendo cada vez mais valorizado no mercado brasileiro, né? E qual é o impacto, né, da qualidade no atendimento ao cliente? Para a empresa, o aumento de retenção de clientes até 33%, a redução de 15% nos custos operacionais, então ele economiza dinheiro, o crescimento de 20% nas vendas através de indicação, né? Então o cliente, boca a boca, ali vai indicando, né, para outros clientes, e o fortalecimento da marca no mercado. Para o cliente, é a maior satisfação com a experiência em geral, né? A economia no tempo de resolução de problemas, a sensação de estar sendo valorizado e respeitado, a confiança para realizar novas compras. Investir em qualidade no atendimento gera um ciclo positivo que beneficia todos os envolvidos. Empresas brasileiras que priorizam a excelência no serviço ao cliente reportam um aumento de até 27% no valor vitalício do cliente. O problema é quando o problema é resolvido rapidamente, com eficiência, 95% dos clientes voltam a fazer negócio com a empresa, enquanto um atendimento precário é responsável por 68% das perdas no mercado nacional. Então, aqui a gente está encerrando o primeiro módulo. A gente abordou alguns tópicos aqui de introdução importantes para que você entenda o seu papel com o atendimento ao cliente e qual o impacto disso na empresa e no cliente. Até a próxima aula. Agora vamos para o módulo 2. Seja bem-vindo ao módulo 2. Nesse módulo a gente vai falar sobre comunicação eficaz. Bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso de atendimento ao cliente, onde exploramos os fundamentos da comunicação eficaz. Este módulo foi cuidadosamente desenvolvido para aprimorar suas habilidades comunicativas no ambiente profissional, fornecendo técnicas e práticas para que elas podem ser aplicadas imediatamente. Ao longo das próximas aulas, você vai descobrir como transformar interações comuns em experiências memoráveis com seus clientes, construindo relacionamentos sólidos e duradouros através de uma comunicação assertiva e com empatia. Então aqui vai algumas técnicas para a gente começar, né, sobre comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal é aquela que vai além das palavras escolhidas. O tom de voz, o ritmo, a entonação transmitem emoções e intenções que podem transformar completamente o significado da mensagem. Aqui a gente está falando de um tom amigável, uma pausa que transmite confiança e atenção. Evite termos técnicos excessivos. Adapte seu vocabulário ao cliente. Lembre-se que a clareza deve sempre prevalecer sobre a complexidade linguística. E a comunicação não verbal é aquela comunicação, né, que a gente faz com o corpo. Os gestos, as expressões faciais, a postura corporal compõem até 80% da nossa comunicação. Um sorriso sincero, mesmo ao telefone, pode ser ouvido pelo cliente e criar uma conexão instantânea. Em atendimentos presenciais, mantenha o contato visual adequado, a postura aberta, evite cruzar os braços, o que pode parecer uma barreira defensiva. Escuta ativa e empatia. A dedicação é dedicar atenção total. Então é importante que você concentre, né, inteiramente no que o cliente está dizendo, evitando distrações ou formulações de respostas enquanto ele ainda fala. Demonstre sua atenção com pequenas intervenções, como compreendo ou estou acompanhando. Praticar a empatia, ter genuinamente, entender a situação do ponto de vista do cliente, colocar-se no lugar dele, compreender suas emoções e necessidades, respondendo de forma que demonstre que você realmente se importa com a experiência. Confirmar o entendimento. Após ouvir,
parafraseie o que o cliente disse para confirmar se você compreendeu corretamente. Isso não faz Isso não apenas valida as preocupações do cliente, mas também evita mal-entendidos, o que pode agravar a situação. Então aqui a gente tem, né, algumas informações que são importantes aqui de você frisar, né, de você lembrar, de dedicar atenção total, né, de não ficar pensando na resposta quando a pessoa está falando, de praticar empatia, né, de se colocar no lugar do outro e confirmar o entendimento. Teve um contato com o cliente, ele relatou um problema e você repete ali ao final, só para confirmar se você entendeu corretamente, para que não possam gerar mal-entendidos e agravar a situação. Aqui a gente tem um próximo tópico sobre clareza e objetividade na transmissão das informações. A base disso, né? Documentação. Então você sempre deve passar e manter informações por escrito, quando necessário. Você deve sempre confirmar o que a gente falou, né? Você tem que confirmar o entendimento com o cliente. A estruturação, né? É que você organiza as informações em sequência lógica, e a simplicidade, você usar uma linguagem clara e direta. Você vai lidar com pessoas de diferentes gerações, diferentes idades. É importante sempre você manter, quando a gente fala de comunicação, uma linguagem simples. A clareza na comunicação ela evita frustrações. E ao transmitir informações técnicas, procedimentos complexos, utilize analogias de exemplos práticos do cotidiano que pode facilitar a compreensão. Então você comparar coisas ajuda também, né? Lembre-se, o óbvio pode ser completamente novo para quem é seu cliente. Então às vezes você tem alguma coisa na sua mente que é algo simples, que é claro, mas que para o cliente ainda não está claro, que você precisa entender, que você precisa explicar mesmo, tá? É importante a gente ter também uma linguagem positiva e persuasiva. Então olhar ali para esses 3 pilares. Foco na solução. Então, em vez de dizer, né, não podemos fazer isso, prefira dizer, podemos oferecer essas alternativas. Está vendo que mudou o foco para uma afirmação, ao invés de dizer uma negativa? Transforme negativas em possibilidades. Demonstre proatividade em busca de soluções e atenda às necessidades do cliente. Linguagem persuasiva. Utilize técnicas como social proof, que muitos clientes têm preferido essa opção. Ou escassez, né? Esta condição especial está disponível por tempo limitado. Então, a influencia de alguma maneira positivamente, né, ali a decisão do cliente. Frase de empoderamento. Eu vou resolver isso para você. Eu posso garantir que transmitem confiança e comprometimento. Evite frustrações. Evite expressões vagas como talvez, vou tentar. Esse tipo de coisa gera insegurança e diminui a credibilidade do seu atendimento. Você pode também ajustar o discurso conforme o perfil do cliente. É importante. Você tem diferentes perfis. Então tem um cliente que é mais analítico, que prefere dados, fatos, informações detalhadas. Você precisa analisar esses perfis no contato com o cliente. Então use uma linguagem mais precisa e forneça especificações técnicas que evitem exageros. Tem um cliente mais expressivo, né, que valoriza o relacionamento, interações sociais. Estabeleça uma conexão pessoal com ele e use exemplos de casos de sucesso que demonstram entusiasmo. Tem um cliente que é mais diretivo, que busca os resultados mais rápidos e eficientes. Seja objetivo e apresente um panorama geral e foque nas principais vantagens. E tem o cliente que é o afável, né, que prioriza harmonia, segurança, demonstra paciência, ofereça garantias e evite pressionar por decisões imediatas. Então tem diferentes tipos de clientes e o nosso talento aqui, né, como atendimento ao cliente no dia a dia, nesse tópico que a gente está falando, que é sobre comunicação, é de saber identificar claramente cada um deles, tá? Existe a possibilidade de fazer ali, né, o uso de perguntas, que elas podem ser abertas ou fechadas. Perguntas abertas iniciam com como, o que, por quê, e incentivam respostas elaboradas. Exemplo, como podemos melhorar nessa solução para atender melhor suas necessidades? Ou, o que você espera alcançar com o nosso serviço? E existe o cenário de perguntas fechadas. Permitem respostas como sim e não. São para confirmar informações ou direcionar a conversa. Exemplo, você já utilizou esse produto antes? Você pode perceber que aqui o cliente só pode responder sim ou não, né? Não é uma pergunta com uma resposta aberta, né? Que é a diferença da primeira. Ou podemos prosseguir com essa solução? Ele pode responder sim ou não. E você pode também fazer uma combinação estratégica. Inicie com perguntas abertas para entender o cenário completo de necessidade do cliente e continue com perguntas mais específicas para refinar os detalhes e confirmar o entendimento. Conclua com perguntas fechadas para validar a proposta de solução. E aí como é que a gente pode fazer, né, para
no fim das contas, diante de todas as técnicas que a gente teve ali no meio do caminho, de como é que a gente consegue evitar ruídos na comunicação. Então é importante a gente se adaptar rapidamente, então tá pronto para mudar a abordagem se for necessário. A gente solicitar feedback constante, né? Confirma o entendimento se durante a conversa, né, tá ficando claro, que é o que a gente falou desde o começo. Prepare-se antecipadamente, então conheça os assuntos e possíveis objeções, então você treina, entende o que é que pode ser argumento do cliente, que pode ser uma objeção na conversa, e um ambiente adequado. Escolha locais com mínimas distrações. Às vezes o cliente está meio atarefado, tem outras coisas, e você movimentar ele para um ambiente mais fechado, escritório, com um café, alguma coisa, vai trazer ele o foco para o que você está conversando ali. Então, os ruídos de comunicação vão além das interferências físicas e inclui barreiras psicológicas, como preconceitos, filtros mentais. Para minimizá-los, né, mantenha-se presente no momento e evite interromper o cliente. Esteja aberto e atento aos sinais não verbais com quem pode indicar confusão ou insatisfação. Com isso, a gente encerra o módulo 2 e a gente se vê no módulo 3. Até a próxima aula. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3 do treinamento, né? Bem-vindos aqui ao curso de atendimento ao cliente. Nesse módulo a gente vai falar sobre os diferentes canais de comunicação, né, que existem com os seus clientes e suas particularidades. Então, nesse módulo você vai aprender algumas técnicas específicas para o atendimento presencial, telefônico, digital, desenvolvimento de algumas habilidades essenciais para oferecer uma experiência para o cliente boa, né, excepcional de qualquer plataforma. Então, prepare-se para aprimorar o seu conhecimento e se tornar um profissional mais completo, capaz de se adaptar a diferentes contextos de interação com o cliente, confiança e profissionalismo. Então, vamos começar. Diferenças particulares de cada canal. Então, vamos lá. As diferenças. Atendimento presencial. Ele permite você observar o cliente, a linguagem corporal dele, facial, facilitando a criação de vínculos mais fortes. É uma comunicação mais imediata, mais humanizada. Exige atenção a elementos da apresentação pessoal, postura, organização, ambiente físico. Já no atendimento telefônico, depende exclusivamente da voz e da escuta ativa. Então, o tom, o ritmo, a clareza da fala são partes fundamentais para transferir a confiança e profissionalismo. Necessita de scripts bem estruturados e habilidade de visualizar mentalmente o problema do cliente. Atendimento digital oferece mais flexibilidade de horário e permite atender múltiplos clientes simultaneamente. A comunicação e a escrita devem ser clara e objetiva e cuidadosa. Requer domínio de ferramentas tecnológicas e capacidade de humanizar interações virtuais. Então, as boas práticas desse atendimento presencial, eles passam pelo quê? Né? A base disso, um ambiente organizado. Então você precisa estar num espaço limpo, acessível e confortável. É a base da pirâmide. E aí a gente vai para a linguagem corporal, uma postura aberta, gestos acolhedores. Então você está ali, oferecer algo, estar próximo, cumprimentar, um aperto de mão. O contato visual, que você mantém um olhar atento, respeitoso durante toda a interação. É muito chato você estar conversando com a pessoa e ela está mexendo no celular o tempo todo sem prestar atenção. A recepção calorosa, um cumprimento personalizado e um sorriso genuíno. O atendimento presencial é o único que vai permitir uma conexão humana completa. Então, demonstre interesse genuíno pelas necessidades do cliente através da postura corporal, expressões faciais e mantenha sempre o ambiente bem organizado e acolhedor. Lembre-se de que cada detalhe conta. Desse momento em que o cliente entra no estabelecimento até sua despedida, a experiência física deixa impressões duradouras que influenciam diretamente sobre a percepção da marca. A etiqueta e a postura no telefone. A gente falou um pouco sobre o atendimento presencial, mas e no telefone, né? A apresentação pessoal, você inicia com uma saudação, identificando a empresa e a si mesmo. Você tem que falar com um ritmo ponderado, moderado, com a pronúncia precisa. Bom dia, sou da empresa X, Rafaela falando aqui, né? Thales falando aqui. Como posso ajudar? A escuta ativa é importante, então enquanto o cliente vai falando, você precisa demonstrar atenção, com confirmações verbais, entendo, compreendo. A gente já falou um pouco sobre essa escuta ativa aqui. Tome notas e pontos importantes, evite interromper o cliente enquanto ele expõe o problema.
Comunicação efetiva, use vocabulário claro e positivo, entenda termos técnicos, evitar termos técnicos excessivos com gírias, articule bem as palavras, varie a entonação para manter o interesse com o cliente. Encerramento adequado. Confirme se todas as dúvidas foram sanadas e agradeça pela ligação e despeça-se cordialmente, permitindo que o cliente desligue primeiro. Atendimento via chat, e-mail e redes sociais. Aí, atendimento por chat. Respostas são essenciais, use frases curtas e objetivas, atualize o cliente sobre o andamento da solução, evitando períodos longos de silêncio. Então, personalize a comunicação com o nome do cliente e demonstre empatia no texto. A comunicação por e-mail, estruture mensagens com saudação personalizada, corpo claro, assinatura profissional, responda em até 24 horas, revise a ortografia, gramática antes de enviar e use formatação para destacar informações importantes. Então é o ponto de deixar em negrito, em itálico, caso precise deixar algo em destaque ali. Suporte nas redes sociais, monitore as menções, a marca, responda publicamente com agilidade. Para casos complexos, direcione para os canais privados e mantenha o tom amigável, mas profissional, alinhado à identidade da marca de vocês nas redes sociais. O atendimento digital exige uma adaptação constante a novas plataformas de comportamento do consumidor online. Desenvolva essas habilidades de comunicação de escrita clara e empática, adequando a linguagem ao canal e ao perfil do cliente. E aí a personalização do atendimento em diferentes plataformas. A identificação, colete e analise as informações relevantes sobre o cliente, histórico e interações com ele. A segmentação. Classifique o cliente conforme o comportamento e necessidades específicas. Customização. Adapte a abordagem, a linguagem e as soluções do perfil identificado. E o aprendizado. Registre de preferência o feedback para aprimorar futuras iterações. A personalização efetiva vai além de apenas chamar o cliente pelo nome. Ela envolve compreender suas preferências de comunicação, histórico de compras, iterações anteriores para criar uma experiência verdadeira e individualizada. Utilize sistemas de CRM para centralizar informações, para garantir a consistência de todos os pontos de contato. Lembre-se que o nível de personalização deve ser adaptado a cada plataforma, respeitando características únicas de cada canal. E aí a gente vai para uma dica extra, aqui, antes da gente também finalizar. A gente ainda vai fazer um outro sobre padrão, mas que é o nosso último, mas essa dica aqui sobre gestão de tempo na agilidade da resposta, por cada canal, isso aqui foi uma pesquisa que foi feita que traz para a gente um tempo ideal de média de resposta. Então, por exemplo, quando o canal é presencial, é imediato, no máximo 5 minutos, o cliente está ali, geralmente existe um sistema de senhas ou um mapeamento que precisa ser feito, mas o cliente está ali, precisa ser atendido. Por telefone, o ideal é no máximo até 3 toques. Então, tocou uma vez, 2, 3, no máximo ali 3 toques, em torno de 20 segundos que dura esses 3 toques para que você possa atender a ligação. No chat, em média de 1 a 2 minutos, respostas prontas ao atendimento simultâneo. O que acontece? Demorar muito, você vai perder o contato do cliente. E-mail, de 4 a 24 horas, que geralmente é mais, o tempo máximo de até 24 horas, que você pode ter templates personalizados de classificação por prioridade também. Redes sociais de 15 a 60 minutos. Exige a necessidade aqui de um monitoramento contínuo. Existem ferramentas que fazem esse tipo de monitoramento, porém, se a sua empresa não tem esse tipo de monitoramento, é importante que você ou quem cuida dessa parte de redes sociais da companhia se mantenha atento às menções, aos comentários nas postagens ativas, para que possa cuidar ali do que estiver tendo de contato com qualquer cliente por meio de redes sociais. A gestão eficiente do tempo é crucial na satisfação do cliente. Priorize casos por urgência. A complexidade não apenas por ordem de chegada. Utilize ferramentas de automação de tarefas repetidas, liberando tempo para situações que exigem atenção personalizada. Estabeleça métricas claras de tempo de resposta e de resolução, monitorando constantemente o desempenho da equipe. Lembre-se que a rapidez nunca deve comprometer a qualidade do atendimento ou a resolução efetiva do problema. E aí vamos lá para o nosso último tópico, que é como manter a coerência da padronização do atendimento. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou reforçar. É importante a gente receber feedback
E muitos dos atendimentos, acho que um exemplo legal que existe é o da Renner. Na Renner, quando você vai sair na porta, ele tem uma avaliação do atendimento que todo mundo preenche com um indicador de NPS lá, que você coloca se o atendimento foi bom, foi ruim, não tem nada, foi neutro. E aí você vai, preenche lá e sai da loja, né? Então, é importante que a empresa que você trabalhe busque mecanismos de coletar feedback e melhoria. O monitoramento da qualidade, então avaliações sistemáticas das interações, o treinamento contínuo, que é a capacitação regular e atualizada, então as pessoas da equipe, do time precisam estar se atualizando e se capacitando, e a documentação clara. Então precisam ter manuais das regras, das diretrizes sobre os produtos, do atendimento, sobre coisas que vão ajudar você a ter informações necessárias para o seu dia a dia de atendimento. Então a padronização garante que os clientes recebam um nível constante de atendimento. Independente do canal, do atendente, né, você vai ter ali padronizado scripts, fluxos de atendimento que sejam flexíveis para adaptação de diferentes situações, mas estruturados para manter a identidade da marca. Realize reuniões regulares para compartilhar boas práticas, discutir casos que foram mais difíceis, valorize e reconheça profissionais e mantenha altos padrões de qualidade, criando uma cultura organizacional focada na excelência do atendimento ao cliente. E a gente fica por aqui no módulo 3 e a gente se vê no próximo módulo. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao módulo 4 do nosso curso de atendimento ao cliente. Nesse curso agora, nesse módulo, né, agora a gente vai falar sobre o tópico muito importante, que é com relação à resolução de conflitos e reclamações. Sejam todos bem-vindos, né? Nesse a gente vai explorar algumas técnicas, algumas estratégias essenciais para transformar conflitos em oportunidades. A ideia é fortalecer o relacionamento com os clientes e nesse módulo você vai aprender a identificar e usar, né, técnicas de negociação, gerenciar emoções, lidar com situações desafiadoras no atendimento, né? Ao final do treinamento você vai estar preparado aí para lidar com reclamações e transformar em poderosas ferramentas ali de fidelização. Em primeiro momento, né, o que a gente precisa entender é sobre como identificar e compreender o problema do cliente. E aqui vai as primeiras dicas, né? Então, manter a escuta ativa, dedique-se total atenção ao cliente, evitando interrupções, demonstre interesse através de gestos e expressões faciais apropriadas, faça perguntas, né, de esclarecimento para confirmar seu entendimento. Perguntas estratégicas, né? Então utilize perguntas abertas que permitam ao cliente explicar detalhadamente sua situação. Perguntas específicas ajudam a identificar o momento exato e o que o problema aconteceu e seus impactos para o cliente. E empatia genuína. Coloque-se na posição do cliente para compreender verdadeiramente os seus sentimentos e perspectivas. Verbalize esse entendimento com frases como compreendo sua frustração, percebo como isso afetou sua experiência. Essas três técnicas aqui, né, de você escutar bem, né, ter a escuta ativa, perguntas estratégicas e se manter de fato com empatia com o cliente, vão te ajudar muito, certo? No dia a dia, se você for trabalhar com atendimento ao cliente, tá? Existem algumas técnicas de negociação que podem ser utilizadas, né, de persuasão. Então, tem uma técnica que é chamada de rapport, né, que é de você criar uma conexão genuína com o cliente, demonstrando compreensão e respeito pela situação. É você estar ali para apresentar soluções, então você oferecer alternativas viáveis que atendam às necessidades específicas identificadas. Então, é uma coisa ligada à outra. A partir do momento que você escuta, entende, você precisa apresentar soluções, né, que tragam para o cliente esse tipo de situação e ele entenda que você está ali, né, propositivo, né, para entregar uma solução de fato. Destaque os benefícios, então explique claramente vantagens de cada solução proposta na perspectiva do cliente, né, e o fechamento positivo. Né, confirme o acordo, reforce os ganhos e agradeça a oportunidade, né, daquela resolução. Então aí a gente vai agora para a virada disso, né, de a gente transformar as reclamações em oportunidades. Aquelas técnicas passadas inicialmente, elas são o caminho, né, para que você consiga ouvir, escutar e resolver o problema com o cliente, mas tem o que precisa ser feito, né, para você transformar isso em oportunidade de fidelização. Então você precisa receber o feedback,
que é agradecer sinceramente pela oportunidade de melhoria, né, que a reclamação representa. Você precisa resolver efetivamente, então implementar as soluções para que elas superem a expectativa do cliente. Então, à medida que você entende o problema, por que não fazer além, né? Surpreenda positivamente, ofereça um benefício adicional, inesperado, como compensação, né? É uma prática comum em restaurantes, né? Quando o cliente enfrenta ali um problema, como um pedido errado, né? Alguma coisa nesse sentido. Geralmente restaurantes mandam algo como cortesia para o cliente para que ele retorne, né, e gere ali um sentimento de perdão, digamos assim, por aquela falha. Então, se você fizer algo nesse sentido, também vai colaborar para que você mantenha ali o cliente fidelizado. E consolide a relação, transforme a experiência negativa em um vínculo forte e duradouro. Existem técnicas também de utilização de scripts que podem ajudar, né, e argumentos positivos. E a gente dividiu aqui em 4, né, tipos aqui que você pode utilizar no dia a dia como uma dica mesmo, né? Então, existe a ideia de acolhimento, então de você trazer para o cliente, depois dele compartilhar a experiência dele, de você agradecer, eu agradeço por compartilhar sua experiência conosco, a sua opinião é extremamente valiosa para nós melhorarmos o nosso serviço. O script de compromisso, né? Então, você utilizar ali, e estou pessoalmente comprometido em resolver essa situação, para você da melhor forma possível. O script de solução, né? O que eu posso oferecer, né? Uma solução proposta que resolverá o problema, mas cita o problema específico, que irá garantir a você esses benefícios que você espera, né? Claro que essa solução ela vai vir depois de você realizar a compreensão total do problema que está acontecendo. E a confirmação, né, que essa solução atende suas expectativas. Existe algo mais que possa ser feito para melhorar a sua experiência? De se colocar ali à disposição para o cliente, né, para que a solução apresentada venha trazer os benefícios esperados. E aí tem, né, a parte do gerenciamento das emoções próprias, né, e do cliente. É claro que quando você enfrenta alguém que está passando por problemas, ela vai ter ali ela vai estar desequilibrada emocionalmente e isso pode gerar em você também o desequilíbrio. Mas é fundamental, né, utilizar o que a gente chama da base, né, desse gerenciamento das emoções no dia a dia com o cliente, que é uma linguagem equilibrada. Então você mantém um tom de voz, um vocabulário sempre controlado. A despersonalização, que é a ideia de você entender a frustração do cliente, não é direcionada a você pessoalmente. O que acontece é que as pessoas, quando vão tratar no dia a dia o problema do cliente, elas se sentem ofendidas com o que o cliente está reclamando, e isso não é com você, né, com a empresa, com a situação, enfim, com o produto, mas não é com você que está atendendo. Você tem que se tornar parte da solução e não parte do problema. Técnicas de respiração, então aplique respiração profunda em momentos de tensão, então pare, pense, respire. São coisas que podem ajudar. E consciência emocional. Reconheça seus gatilhos emocionais e os do cliente. Então, se você tem algo que está te tirando, né, do controle, de repente passar esse atendimento para uma outra pessoa, acionar uma chefia, alguém que pode colaborar, né, de alguma maneira você reconhecer e conhecer em você esses gatilhos que podem gerar problemas ou até que podem resolver os problemas, né? Conhecendo o cliente, você pode utilizar, né, alguns argumentos que deem esses gatilhos que o cliente consiga compreender e reverter a situação que você estiver enfrentando ali no momento, tá? Aí, né, ligando uma coisa a outra, né, a gente já vai trazer aqui para você como é que você lida com clientes difíceis ou agressivos. A ideia, inicialmente, a gente dividiu aqui em 4 tópicos, né, mas começando por manter a calma. A gente sabe que falar de calma num momento de descontrole é complicado, mas é importante você respirar fundo, né, ter ali o controle das suas reações, independente do comportamento do cliente. Lembrar de se manter calmo é o primeiro passo para desescalar qualquer situação tensa. Então, se uma pessoa chega muito nervosa e você vai lá nervoso também, o que vai acontecer é que aquela situação vai ficar muito pior. Então, se você mantém a calma, você consegue ali reduzir, né, o conflito.
Então reduza também o tom de voz, então fale um tom mais baixo, mais pausado, incentivando naturalmente o cliente a moderar o seu próprio tom. Esta técnica é conhecida como espelhamento inverso, ajuda a acalmar gradualmente a interação. Então se chega uma pessoa muito nervosa, se você age diferente dela, mantendo o seu tom, falando um pouco mais baixo, mais pausado, assim como eu estou falando aqui com vocês, o cliente vai naturalmente reduzir também o tom dele. Ofereça alternativas claras. Então, apresente soluções viáveis, específicas da resolução do problema, devolvendo o cliente a satisfação, controle sobre a situação, redirecionando o foco para coisas construtivas e solicite o apoio quando necessário. Não hesite em pedir ajuda, né? Como mencionado no slide anterior, é importante que você possa pedir ajuda a supervisores, gestores que estiverem com você quando a situação ultrapassar dos seus limites de atuação para que algo possa se tornar inadequado ou hostil, tá? A importância do follow-up, né, no pós-atendimento, então realizar um contato proativo. A base disso é uma oferta adicional, né, de surpreenda com um benefício inesperado, mas a verificação da satisfação, o time estratégico, então realize o contato no momento ideal após a solução, né, e realize ali um contato com o cliente sem esperar por ele, certo? Esse tipo de coisa vai ajudar você ali no pós a fidelizar também o cliente, tá bom? E a gente vai ficando por aqui nessa aula, a gente vai seguir agora para o próximo módulo. Continue conosco. Muito bem, pessoal, quem fala é Thales Augusto. Vamos aqui para mais um módulo do nosso curso de atendimento ao cliente. Dessa vez a gente vai falar sobre tecnologia no atendimento, né? Nesse módulo a gente vai abordar alguns sistemas básicos, falar sobre alguns conceitos que são importantes você saber e até algumas coisas sobre inteligência artificial. Você vai descobrir como é que você pode utilizar ferramentas para, né, apoiar para que você tenha um atendimento cada vez melhor, com equilíbrio e eficiência operacional e um toque humano que os clientes valorizam. Então, vamos lá. Sistema de CRM, ferramentas de apoio. Funções essenciais do CRM. Centralização de informações dos clientes, histórico de interações, preferências pessoais, atendimento personalizado. Automação de processo. Configurações de fluxos de trabalho automáticos, follow-up, lembretes de contato e processo de escalação de problemas. Análise de relatórios. Geração de insights através de relatórios personalizados sobre satisfação e tempo de resolução e oportunidades de melhoria. Esses três pilares que a gente está colocando aqui, né, funções essenciais ali de automatização de processos e análise de relatórios, são funções que existem dentro dos sistemas de CRM, certo? Sistemas modernos, eles são plataformas completas de gestão de relacionamento com o cliente, permitindo que as empresas mantenham ali o registro detalhado de cada interação. A implementação eficaz dessas ferramentas, ela reduz significativamente o tempo de resolução e aumenta a satisfação do cliente. Quando integrado com outras ferramentas como Helpdesk, base de conhecimento, o CRM potencializa a capacidade da equipe de atendimento, eliminando os silos de informação. Então, quando você vai entrar na empresa, geralmente toda empresa tem um sistema desse de CRM que tem essas funções ali de centralização das informações do cliente, histórico de interações, preferências, coisas relacionadas ao cliente, tem fluxo de trabalho e alguns relatórios. Quando você trabalha com CRM, um sistema de CRM bom dentro de uma companhia, ele vai ajudar as empresas mantenham ali um bom relacionamento com os clientes, conhecendo cada cliente a partir de cada contato com ele, certo? Existem automações, né, e melhorias no atendimento que podem acontecer, que também são utilizadas dentro do sistema de CRM, automações de e-mail, então respostas automáticas personalizadas, fluxos de trabalho, então direcionamento automático para especialista, categorização de ticket, então o cliente fez uma reclamação sobre alguma coisa, em algum sistema nosso, o cliente abre lá uma solicitação, abre um ticket, cai para uma pessoa com prioridade, de acordo com a complexidade também daquele problema. Formulários inteligentes, então coleta estruturada da informação que agiliza o diagnóstico, então geralmente existe ou pelo site da empresa, ou por algum canal de atendimento, o cliente pode preencher os dados, né, da solicitação ou da reclamação dele e o monitoramento proativo, então alertas antecipados sobre potenciais problemas antes que afetem a experiência do cliente.
A automação no atendimento, ela não visa substituir o elemento humano, né, mas potencializa, liberando os atendentes para tarefas que são repetitivas, que possam focar nas interações que realmente exigem empatia e análise crítica. As empresas que implementam estratégias de automação equilibrada reportam uma redução de até 40% na redução de problemas simples e aumento significativo na satisfação dos clientes com o processo de atendimento. Então, aqui é uma ideia de você ter um atendimento, né, uma automação feita que ela direcione e-mails, tem formulários, tem as informações de fluxo de trabalho, monitoramento proativo, algo que seja automático, que reduza um pouco a associação do trabalho humano para demandas que são mais simples, né. A gestão de dados e a privacidade do cliente, né? A base disso é o consentimento explícito. Então, para que a gente consiga manter as informações do cliente, né, que são mantidas nos sistemas de CRM, a gente precisa de uma autorização clara, certo, da coleta de dados. Então, sua empresa precisa ter isso. A gente precisa ter claramente política de retenção, né? Então, o armazenamento de informações dos responsáveis tem que ter uma data, né? Até quando, quais são os limites temporais de você guardar aquela informação. A segurança da informação, né, tem que ter protocolos ali de criptografia, controles de acesso, então não pode ser algo que fique aberto para todo mundo, e quando a gente falar de documentos ou informações pessoais do cliente, isso precisa estar bem guardado. E conformidade legal, né, de acordo com as leis, aqui a gente cita a LGPD e a GDPR, tá? A gestão responsável dos dados do cliente é um pilar fundamental do atendimento moderno. Além de uma obrigação legal, é um diferencial competitivo que constrói confiança e fidelidade. Implementar protocolos rigorosos de proteção de dados não apenas evita penalidades legais, mas também fortalece o relacionamento com o cliente e valoriza cada vez mais empresas que demonstram comprometimento com sua privacidade. Treine a sua equipe para sempre informar, né, os clientes sobre os dados coletados e como eles serão utilizados. Plataformas chatbot e inteligência artificial, né? Hoje, com as inteligências artificiais disponíveis, né, a gente consegue ver que existem várias plataformas de inteligência artificial sendo utilizadas como mecanismos de atendimento, né? Então, hoje, elas são utilizadas como? No atendimento inicial, então, a classificação das demandas, o cliente manda um oi, e aí tem lá as categorias, o cliente escolhe, né, e a própria inteligência artificial já responde as principais perguntas frequentes e soluciona alguns dos problemas. Eles trazem ali soluções inteligentes, né, trazem recomendações aos atendentes baseado em casos similares. Então, o atendente que está por trás, ele também, muitas das vezes, tem uma inteligência artificial. Então, no atendimento inicial, o chat não resolveu, né, com a solução, é direcionado para um atendente, e por trás do atendente também tem uma inteligência que fica lá com ele, um bot que ele recebe sugestões baseadas nos casos que já foram resolvidos anteriormente, semelhantes a que aquele cliente está entrando em contato naquele momento. A transferência humana, né, então a escalação inteligente para atendentes especializados, então o atendimento, as soluções, se transfere para o homem quando o dado ali, quando a solução não é feita diretamente no chat, e o aprendizado contínuo, a melhoria das respostas baseada em interações anteriores. Os chatbots evoluíram de simples respondedores de perguntas frequentes para assistentes inteligentes capazes de conduzir conversas naturais e resolver problemas complexos. Quando bem implementados, podem atender até 80% das demandas rotineiras sem nenhuma intervenção humana. A inteligência artificial agora permite que esses sistemas aprendam continuamente com cada interação, melhorando progressivamente a capacidade de compreensão contextual e personalização. O segredo está em definir claramente quando e como transferir o atendimento para os humanos. Aqui é um gráfico que traz para a gente uma análise de dados de melhoria contínua, relacionada aqui a antes e depois da implementação, né, aqui, para você ter uma noção, a análise de dados transformou o atendimento ao cliente reativo e proativo. Ao identificar padrões e tendências nas interações, as empresas elas podem antecipar a necessidade de resolver problemas, mesmo que os clientes precisem estar em contato com os clientes. As métricas de tempo médio, resolução, taxa de satisfação
fornecem insights valiosos para a otimização contínua. As empresas líderes com experiência ao cliente investem em ferramentas analíticas e observação que permitem decisões baseadas em dados. Aqui a gente traz apenas um gráfico, né, para mostrar que é importante no dia a dia acompanhar. Sistemas de CRM também têm isso, né, de trazem esse tipo de informação de gráfico relacionado aqui ao tempo médio de resolução, dos atendentes, do cliente, o tempo de satisfação, né, do cliente, aqui ó, a taxa de primeiro contato, né, da resolução de um problema no primeiro contato e a taxa de retenção dos clientes. Então é importante você ter associado ao teu atendimento, além da gente ter falado, né, no slide anterior, plataformas, gestão de privacidade, automação, você também ter uma visão analítica, e isso com relatórios que você consiga ver como que estão os teus resultados, tá? E aqui a gente vai para um outro ponto também, que é a integração dos canais de atendimento, né, que é o chamado de multicanal. Aqui a gente separou também 4 pontos, né, que é a centralização, a unificação de todos os canais em uma plataforma única de gestão. Isso é muito importante. Muitas vezes as empresas mantêm isso separado, que atrapalha muito a produtividade de quem está atendendo e atrapalha também ao cliente, que não sabe como falar, por onde falar, com tanto canal diferente e que não leva para o mesmo canto, né? Importante é ter vários canais, mas que leve para o mesmo canto. A sincronização, né? Então a atualização em tempo real do histórico em todos os pontos de contato. O roteamento, que é o direcionamento inteligente baseado no perfil histórico do cliente, e a análise unificada, a visão consolidada do desempenho de todos os canais. A estratégia Omnichannel, ela vai além de uma simples presença em múltiplos canais, exigindo uma interação perfeita que permita que clientes iniciar uma conversa por chat e continuar por e-mail e finalizar por telefone, sem precisar repetir as informações. Empresas que implementam com sucesso estratégias Omnichannel reportam um aumento de até 25% na taxa de retenção de clientes e 35% na satisfação geral. O desafio está em manter a consistência da voz, a marca, a qualidade de atendimento em todos os canais, garantindo uma experiência mais fluida e coesa. Então, isso daqui é uma outra marca, né? Um outro pilar do atendimento ao cliente é você ter o multicanal. Então, o cliente ele pode entrar por diversas maneiras em contato com você, mas isso precisa estar centralizado, sincronizado, deve existir um roteamento inteligente e deve ter uma análise unificada da visão do cliente, tá bom? Assim a gente finaliza mais um módulo do curso. Dessa vez a gente falou um pouco sobre tecnologia, inteligência artificial e como isso afeta o dia a dia do atendimento, tá bom? Vamos ficar por aqui e vamos até a próxima aula. Oi pessoal, vamos para mais uma aula aqui. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre cultura de atendimento e satisfação do cliente. Esse é o módulo 6. Nesse módulo a gente vai explorar, né, como você criar, nutrir uma cultura organizacional genuína e centrada no cliente. A gente vai falar um pouco sobre a construção de cultura, métodos de mensuração, satisfação, técnica, coleta de feedback, programa de fidelidade, alguns casos reais ali sobre satisfação do cliente, né? A gente vai trazer para vocês aqui algumas ideias de como as empresas estão competitivas com relação a isso, a satisfação do cliente, né? E a gente vai mostrar para vocês como isso é um diferencial estratégico no mercado atual, tá? Vamos começar aqui. A construção de uma cultura voltada para o cliente, ela passa por algumas questões aqui, e que em primeiro lugar é o compromisso da liderança, né? Os líderes eles devem modelar o comportamento centrado no cliente, priorizar a excelência do atendimento em todas as decisões. O cliente deve ser o centro. O engajamento com os colaboradores, então os colaboradores eles devem estar capacitados, treinados, ter autonomia para resolver problemas, né, com eficiência, sem burocracia. A comunicação é eficaz, então tem que ter canais abertos entre departamentos para garantir a consistência das interações com os clientes. As pessoas das áreas elas devem se comunicar bem. Melhoria contínua. Implemente ciclos regulares de feedback e aprimoramento dos processos. Uma cultura voltada para o cliente não surge naturalmente. Ela precisa ser cuidadosamente cultivada em todos os níveis da organização, começando pela liderança e permeando cada departamento. Aí a gente
né, nesses ciclos que você acaba montando, como é que você faz para poder mensurar isso, né? Indicadores de satisfação e fidelidade. Existem aqui alguns exemplos de indicadores que a gente trouxe. Então tem o NPS, que é amplamente conhecido, né, que ele mede a disposição dos clientes em recomendar a empresa, né? A pergunta é a chave. Uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de se recomendar essa empresa a um amigo, um colega? Muitas empresas usam isso, tem vários sites e vários aplicativos que tem esse tipo de indicador aqui. É amplamente conhecido. Então os promotores, geralmente é quem coloca 9 e 10, são os clientes leais, os mais entusiastas. Os neutros, geralmente 7 e 8, satisfeitos, mas vulneráveis, né? Não são pessoas que são consideradas promotores, que é o lado positivo desse indicador. E os detratores, que vão do 0 a 6, que são as pessoas insatisfeitas que podem prejudicar a marca. Existe um outro indicador chamado CSAT, né? Que é um indicador de satisfação do cliente, que basicamente avalia, né, ali a satisfação imediata específica, geralmente com essa pergunta, né? Quão satisfeito você ficou com a sua experiência hoje? A fórmula é o número de respostas positivas dividido pelo total de respostas, né, multiplicado por 100. Aqui é um indicador em percentual, certo? Ele pega o percentual de respostas ali no dia a dia, calculadas, né, de respostas positivas recebidas pelo total de respostas. E aqui é um indicador de score, de esforço, que é o SES. Ele mensura o esforço que o cliente precisou para resolver um problema. Então ele questiona, a pergunta dele é quão fácil foi para obter ajuda na sua questão hoje, né? O SES baixo indica que os processos precisam ser simplificados urgentemente. Então, o monitoramento regular desses 3 indicadores, aqui são alguns dos que a gente está trazendo de exemplo, eles permitem identificar tendências e áreas de melhoria, que possibilitam ações proativas para aumentar a satisfação geral do cliente, né? Aqui é algo que você tem que observar, né? A empresa que você vai trabalhar, ou a que você já atua, se ela mede algum indicador, se ela não, você pode propor melhorias aí para a sua gestão, para que vocês consigam identificar como que o cliente está saindo do atendimento de vocês, né, qual o nível de satisfação, qual o esforço que ele está tendo ali para poder entrar em contato com vocês. A importância se dá disso, né, porque você precisa coletar um feedback do cliente. A gente só consegue melhorar atendimento sabendo como é que está a experiência de quem está sendo atendido. Então, você ter pesquisas ali, que é essa fase da coleta, é muito importante você ter pesquisas de grupos focais, né, ali nas redes sociais ou em outros canais, para que você tenha feedback espontâneo. Na organização, né, precisa organizar e categorizar os feedbacks por tema, pelos produtos, pelo nível de urgência. Você precisa analisar os padrões e tendências dos problemas que foram recorrentes detectados, precisa agir, desenvolver implementações de planos baseados nas ações e nas descobertas. A coleta eficaz de feedback ela deve ocorrer em múltiplos canais, em momentos da jornada do cliente. Ao analisar os dados, busque tanto os comentários negativos quanto os positivos. Ambos oferecem insights valiosos. Lembre-se, o feedback só tem valor quando gera ações concretas de melhoria. Então, sempre se comunique com os clientes para que as mudanças foram implementadas com base nas sugestões. Tá bom? A importância do reconhecimento e valorização do cliente. Então, a gente tem ali algumas maneiras, né, de a gente reconhecer, né, e valorizar o cliente. Mas vamos lá para a base disso tudo, que é o reconhecimento verbal. Então, agradecimentos sinceros e validação da escolha do cliente, benefícios tangíveis como brindes, descontos, vantagens exclusivas e personalização avançada, experiências exclusivas com base no histórico. Clientes valorizados desenvolvem conexões emocionais com a marca, tornando-se menos sensíveis ao preço e mais resistentes à oferta da concorrência. Quando reconhecemos genuinamente nossos clientes, eles percebem que são mais do que simples transações. Estratégias simples como enviar mensagens personalizadas em datas especiais, agradecer pelo tempo, pelo relacionamento, podem oferecer previews exclusivos de produtos novos, podem oferecer fortalecer significativamente o vínculo com o cliente. Programas de fidelização e relacionamento também são uma oportunidade gigante, né? Existem muitas empresas que criam programas de embaixadores que transformam clientes em defensores ativos da marca. Então, são pessoas, clientes ativos em redes sociais, coisas nesse sentido, se tornam embaixadores da marca, sendo ali pessoas que levam o nome, que carregam
roupas ou coisas, itens da marca, né? O clube de vantagens, acesso exclusivo à experiência premium, então clientes que têm ali uma compra recorrente geralmente têm alguma vantagem nesse sentido. Desconto por frequência, então estabelecido clientes, benefícios que o cliente, à medida que ele vai comprando, ele vai ganhando um percentual ali crescente baseado na recorrência das compras dele, de percentual de desconto, e programa de pontos, acúmulo de pontos para troca de produtos. O programa de pontos é amplamente utilizado por vários tipos de empresa hoje, que você consegue ver no dia a dia. Recentemente, até a Play Store, para quem utiliza Android, implementou recentemente um programa de pontos lá na loja dele, que você fica contabilizando algumas vantagens à medida que você vai baixando, fazendo algumas ações em alguns aplicativos, ou até realizando compras dentro da loja. Eles vão trazendo esses benefícios. Então, programas de fidelidade, eles são eficazes e eles vão além do simples acúmulo de pontos. Eles criam experiências memoráveis, estabelecem uma conexão emocional. A personalização é fundamental. Quanto mais relevante forem as recompensas para o perfil individual de cada cliente, maior será o engajamento. Monitore constantemente essas métricas, como taxa de resgate, valor médio da compra, frequência de interação, para otimizar a estratégia que você está fazendo continuamente. A gestão de expectativas de transparência, então isso também é um fator muito importante na satisfação do cliente, que é você manter ali a comunicação clara, então você fornecer as informações precisas sobre o produto, prazo, desde o primeiro contato, promessas realistas, então se comprometa apenas com o que realmente você pode entregar, melhor surpreender positivamente do que decepcionar com seu cliente, gestão de crises, caso problemas comunicam proativamente, explique as causas e apresente soluções e atualizações contínuas. Mantenha o cliente informado durante todo o processo, especialmente quando houver mudanças. A transparência, ela constrói confiança e ela reduz a frustração, mesmo quando os problemas ocorrem. Clientes eles compreendem que imprevistos acontecem, mas não toleram sentir-se enganados ou negligenciados. O segredo está no equilíbrio. Prometa menos, entregue mais. E quando o cliente recebe algo além do esperado, a percepção dele de amor, de valor, ela aumenta significativamente. Tá? Aqui são alguns casos de boas práticas. Né? Existe uma empresa americana que ela permite que qualquer funcionário gaste até R$2.000 ali para resolver problemas com clientes sem aprovação de superior, né? Demonstrando ali confiança e autonomia. A política resultou em inúmeras histórias virais de atendimento excepcional. Então, o cliente teve um problema, teve algum custo, teve alguma coisa, o próprio atendente tem a autonomia de gastar até uma parte de dinheiro ali sem pedir nada a ninguém e conseguir resolver aquilo na hora com o cliente com a satisfação, né? A Netflix, né, ela revolucionou ali o atendimento digital com a recomendação altamente personalizada. Uma política de cancelamento sem burocracia, qualquer pessoa pode ir no site cancelar a qualquer momento a assinatura. E a transparência nas comunicações sobre burocracia também e sobre preço também é muito boa. Sobre o cenário ali de atendimento, né, e sobre as recomendações altamente personalizadas, eles usam inteligência artificial, né, que vê o seu comportamento da aplicação e recomenda coisas de seu interesse para que você assista. E a própria Magazine Luiza, ela transformou todos os vendedores, né, dentro da sua loja em consultores digitais durante a pandemia, criando vínculos personalizados ali de contato entre o vendedor e o cliente até por WhatsApp. A transformação digital manteve o toque humano e característico da marca. Então, muitas lojas hoje da Magazine Luiza, elas são utilizadas como um local que os clientes vão receber, digamos assim, encomenda, mas antes os próprios vendedores fizeram divulgação, colocaram seus produtos, tiveram contato com o cliente e fazem essa comunicação de maneira bem pessoal no dia a dia, eles se tornaram ali meio que consultores dos produtos da Magazine Luiza no dia a dia. Então essas empresas, elas demonstram que tem uma cultura genuína de atendimento ao cliente, que não é apenas uma filosofia, mas é uma vantagem competitiva mensurável. Os elementos incluem empoderamento dos funcionários, personalização genuína, visão a longo prazo e relacionamento com clientes. Essas empresas que a gente falou aqui, eles enfrentam problemas com clientes? Claro que inventam problemas com clientes no dia a dia, mas a gente trouxe alguns cases e boas práticas que foram amplamente divulgadas no dia a dia, quem lida com esse tema, para que vocês possam conhecer e até tirarem ideias ou para os novos empregos de vocês, onde vocês trabalham, pensarem sobre esse tipo de coisa também.
A gente vai ficando por aqui, né, nesse módulo 6, e a gente deve voltar agora na próxima aula. Até lá. Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre ética e comportamento profissional, né? Sejam bem-vindos a esse módulo. A gente vai falar sobre como desenvolver, né, algumas habilidades cruciais para oferecer o atendimento com excelência, sempre pautado na ética, no respeito do profissionalismo. Então, né, se preparem aí para a gente ter aqui bons ensinamentos para que você tenha um bom atendimento, né, pautado nesse comprometimento aí profissional. Então, algumas atitudes éticas responsáveis, que é a base da pirâmide. Uma primeira ali é a responsabilidade sobre você assumir consequências das suas próprias ações. Depois a gente passa para a integridade, que é um compromisso com os princípios morais sólidos, e a excelência, né, a busca da constante pela qualidade superior. Atitudes éticas no atendimento, eles vão além de você seguir regras. Eles representam um compromisso genuíno com o bem-estar e satisfação do cliente. Profissionais éticos demonstram integridade sobre as ações e priorizando a honestidade, mesmo quando enfrentam situações desafiadoras. Responsabilidade significa assumir, né, assumir propriedade sobre problemas e soluções, nunca transferindo a culpa ou evitando questões difíceis. Cultivar essas virtudes, você constrói relações ao longo prazo baseado na confiança e no respeito mútuo. A gestão das emoções é importante, né, por conta do estresse que pode ser causado, e a gente tem até aqui colocou algumas etapas. A gente já falou isso, né, um pouco sobre isso no módulo de resolução de conflitos, mas é importante a gente reforçar aqui para você que o reconhecimento desses gatilhos no dia a dia, né, a pausa consciente para respirar um pouco, ali a reinterpretação de reenquadrar com perspectiva construtiva e a resposta equilibrada para se comunicar calmamente. O atendimento ao cliente ele pode apresentar atuações emocionais ali desafiadoras e dominar técnicas nesse sentido, eles vão ajudar você a manter clientes dessa maneira, né? A ética passa por você manter o seu comportamento profissional mesmo em situações complicadas. Então você adotar uma perspectiva empática vai ajudar bastante, né? A gente pode falar um pouco também aqui sobre alguns pilares relacionados à privacidade e à confidencialidade. Então, você ter a documentação adequada para registrar as informações relevantes, elas são necessárias. O acesso restrito e controlado, de você limitar visualizações apenas aos profissionais autorizados. Então, tem muitos dados dos clientes que ficam compartilhados, expostos. E dentro da empresa, você como responsável em receber algumas informações do cliente, precisa ter esse cuidado para não expor. E a proteção a dados sensíveis, de implementar práticas seguras de gerenciamento. Esse fator de privacidade, confidencialidade, ele é um pilar fundamental de confiança entre a empresa e o cliente. Cada informação compartilhada por um cliente ela deve ser tratada com o máximo de respeito e proteção, seguindo rigorosamente a lei de proteção de dados e outras regulamentações aplicadas, né? Outro dia viralizou na rede social, né, um vídeo de uma pessoa que fazia atendimento aos clientes, que ficava fazendo piada com o nome dos clientes. Claro que vez por outra você vai ter um nome um pouco diferente que você vai, de alguma maneira, né, pode gerar ou provocar em você alguma sensação ali de desconforto, mas você precisa tratar isso com muito respeito e profissionalismo, e no dia a dia você precisa manter você não pode expor o cliente a esse tipo de situação, certo? Gerou muitos problemas para a própria pessoa que atendeu e fazer esse problema, né, que gerou demissão e etc. Então você nunca deve compartilhar informações de clientes com terceiros sem autorização expressa, mesmo em conversas casuais com colegas de trabalho. Desenvolva o hábito de verificar quem está ao seu redor, discutir casos específicos, certifique de bloquear o computador sempre que você se afasta da sua estação de trabalho. Transparência e honestidade nas informações, nós também dividimos em 4 tópicos muito importantes aqui relacionados à comunicação clara, né, que você ter explicações para o cliente sem jargões técnicos. Algumas vezes você fica com palavras muito técnicas e isso não ajuda o cliente. Termos explícitos, então condições de serviço sem letras miúdas, né, deixando tudo claro para o cliente.
limitações declaradas, então honestidade sobre o que não pode ser feito, é importante você deixar claro isso, e expectativas realistas, né? Promessas que podem ser cumpridas. A transparência no atendimento ao cliente significa fornecer informações completas, precisas, mesmo quando não são necessariamente favoráveis. Clientes valorizam uma honestidade e preferem ouvir uma verdade desafiadora do que descobrir posteriormente que foram enganados. Quando não souber a resposta para uma pergunta, reconheça suas limitações, comprometa-se em buscar a informação correta e evite especulações ou suposições que podem criar falsas expectativas. A transparência consiste em construir credibilidade e demonstrar respeito genuíno pela inteligência e autonomia do cliente. Respeito à diversidade e à inclusão, hoje é um tema bastante debatido, mas você precisa sim se manter entendido do que é isso para não gerar desconforto ou desrespeitar nenhuma pessoa. Então, utilize uma comunicação inclusiva, né? Utilize uma linguagem respeitosa, evitando suposições, idades ou características pessoais, adapte sua comunicação para entender as necessidades ali com as necessidades específicas, né? Como até deficiências auditivas ou visuais. Consciência cultural, então desenvolva, né, a sensibilidade para diferentes normas culturais, religiosas, sociais, evite piadas ou referências que podem ser consideradas de determinados contextos culturais. Acessibilidade, certifique-se de que todos os materiais e canais de atendimento sejam acessíveis para as pessoas com deficiência, ofereça alternativas quando necessário e pergunte como pode melhor auxiliar. Respeitar a diversidade significa reconhecer e valorizar e se adaptar a as diferenças individuais de cada cliente, o atendimento verdadeiramente inclusivo, ele considera a necessidade específica das pessoas, como diferentes origens, habilidades ou identidades. Esteja atento, certo? Os seus próprios preconceitos inconscientes podem afetar a qualidade de um atendimento. Pratique a escuta ativa, sem julgamento, e esteja aberto para aprender continuamente sobre as expectativas e perspectivas diferentes da sua. Né? Como é que você pode construir a confiança com o cliente? Ele passa por alguns pontos relacionados à consistência nas interações, então você manter um padrão confiável de atendimento em todos os contatos, né? Cumpra sempre o que promete nos prazos estabelecidos, demonstração de competência, então é importante você desenvolver e demonstrar conhecimento profundo nos produtos, e a personalização autêntica, você reconhecer com cada indivíduo, demonstrando interesse genuíno nas suas necessidades. A confiança é um ativo mais valioso no relacionamento com clientes. Ela se constrói gradualmente através de múltiplas interações positivas e pode ser destruída num único momento de descuido. Então, investir o tempo para estabelecer o raporte, a demonstrar empatia genuína e criar conexões emocionais duradouras é muito importante, tá? Quando as falhas acontecerem, assuma a responsabilidade e tome medidas que forem visíveis ali, que você está interessado em corrigir aquela situação da maneira, né, que você gerencia os problemas. Muitas vezes elas têm impacto na confiança quando tudo corre perfeitamente, tá bom? Aqui nesse módulo, né, a ideia era mostrar para você como é que você consegue ter um comportamento ético, um comportamento profissional e construir a confiança do cliente à medida que você vai mantendo o relacionamento com ele no dia a dia e, além disso, manter ali um emocional estável, tá bom? A gente vai ficando aqui por mais essa aula e a gente vai até a próxima aula agora falar um pouco sobre avaliação, melhoria contínua, tá bom? Até a próxima. Muito bem, chegamos aqui ao módulo 8 do nosso curso. A gente vai falar um pouco sobre avaliação e melhoria contínua, né? Sejam bem-vindos. A gente vai falar como você pode transformar o atendimento ao cliente num processo dinâmico de construção e aperfeiçoamento. A gente vai abordar algumas metodologias de avaliação. A gente já falou sobre métrica, vamos falar novamente aqui um pouco. E fiquem atentos à nossa aula. Então, primeiro tópico, a gente falar como monitorar, avaliar o atendimento. Então, geralmente, né, no atendimento ao cliente, a depender do atendimento, né, são feitas escutas de ligações, então gravação, da análise das chamadas para identificar pontos fortes e fracos no atendimento. Isso é muito utilizado em atendimentos de telemarketing,
Cliente oculto, então avaliadores se passam por clientes comuns para testar o atendimento de situações reais. Isso também acontece bastante, mas não em telemarketing, mas em atendimento de lojas físicas. Então, empresas têm esse serviço, né, de mandar ali como se fosse um cliente. É um cliente que não é um cliente, é o que é chamado de cliente oculto, é um ator, uma pessoa que está se passando por um atendimento para saber como que ela é atendida na empresa. Pesquisa de satisfação, que a gente já falou um pouco aqui, o próprio NPS é uma delas, mas pesquisa de pós-atendimento que capturam ali a percepção direta do cliente. Análise de métricas, então monitoramento sistemático de todos os dados, o tempo de resposta, taxa de resolução, taxa de retenção, e avaliação consistente do atendimento permite identificar padrões e tendências que possam ser passados despercebidos no dia a dia. Estabelecer um sistema estruturado para monitorar a empresa, ele vai ajudar você a tomar boas decisões com dados concretos e não apenas em pensamentos ou avaliações subjetivas. Feedbacks e treinamentos constantes, eles são importantes. Então, feedback imediato, avaliações após interações críticas para reforçar e corrigir desvios, sessões em grupos, né? Compartilhamento de experiência, discussão coletiva em caso de aprendizado mútuo. Então, você reunir a equipe, os atendentes, né? Terem esse movimento de todos estarem juntos, compartilhando situações, treinamentos periódicos, né, capacitações regulares, novas técnicas de produto, habilidades interpessoais podem ajudar. E reconhecimento, celebração de bons desempenhos, motivar para todo mundo para que eles possam estabelecer referências positivas. Isso serve para líderes e para próprias pessoas do time. Então você reconhecer que seu colega realiza um bom atendimento, ou você próprio reconhecer o seu próprio trabalho, isso também vai apoiar, né, no seu crescimento. Feedback construtivo ele é a base do desenvolvimento profissional contínuo de qualquer pessoa. Então, quando ele é bem executado, ele se transforma numa ferramenta poderosa de engajamento e não apenas de correção. Estabeleça uma cultura onde o feedback flua em múltiplas direções, de gestores para atendentes, entre colegas, como já falei aqui, é crucial e crucialmente para os clientes e para a empresa. Este ciclo alimenta o ambiente e de aprendizado permanente. Aqui a gente tem alguns casos simulados aqui que podem ser feitos por vocês de simulações de atendimento. Então, dramatizações, né, simulações desafiadoras que permitem praticar respostas em ambiente seguro sem um risco de impactar os clientes. Então, isso aqui é uma maneira que algumas empresas fazem, né? Você traz 2 atendentes, colocam eles juntos ali, um fica como cliente e o outro como atendente. E você dá um problema para que eles solucionem lá e a equipe fica em volta avaliando, entendendo, dando sugestões também. É bem legal, é bem engraçado, é legal de fazer com a equipe. Estudos de caso, então é análise detalhada ali das situações complexas já ocorridas. Então vocês pegam algum que já aconteceu bem complexo e traz para todo mundo, para que todo mundo discute como foi que foi resolvido e pega as lições aprendidas daquele caso. E tem simulações tecnológicas, né? Existem empresas ali de grande porte que já realizam imersão com óculos um óculos desse, né? De visualização aqui virtual, né? De realidade virtual, com simuladores de atendimento para criar algumas experiências mais imersivas. Eu acho muito legal esses 2 primeiros aqui mencionados aqui, porque são fáceis, não dependem de equipamento, qualquer pessoa pode fazer junto com a sua equipe. Os indicadores de desempenho, que são importantes. Já falamos alguns, né, nos outros módulos, mas repetindo aqui o próprio NPS, né, que mede a probabilidade do cliente recomendar a sua empresa. A meta ideal é acima de 70. O FCR, que é a taxa de resolução no primeiro contato, que minimamente a gente, como prática de mercado, estabelece 80%. O TME, que é o tempo médio de espera, que é a taxa ali de tempo que o seu cliente espera para ser atendido, que ele, mercado, avalia no máximo 60 segundos. O CSAT, que é a satisfação do cliente, então a satisfação geral do cliente ali, que é medida de 0 a 5, né? Então, o mínimo dela é 4,5. E a taxa de churn, que é o percentual que seus clientes deixam de utilizar o serviço. O máximo anual é para ser de 5%. Os indicadores de desempenho trazem qualidade de atendimento mensuráveis e compartilháveis. Ao estabelecer KPIs relevantes para o seu negócio, você cria uma linguagem comum ali para avaliar, sustentar e definir metas claras. Então avalie, veja se na sua empresa tem isso. Se não tem, indique para o seu gestor, indique para a sua liderança. Olha, eu participei de um treinamento, e no treinamento eu vi que existem alguns indicadores que nós poderíamos começar a mensurar para melhorar o nosso atendimento da equipe.
Isso aqui com certeza vai ajudar no seu conhecimento, no seu relacionamento com os clientes, na percepção da empresa sobre você e como você vai elevar o nível de maturidade, né, ali de contato com os clientes da sua companhia, tá bom? A implementação de planos de ação. Toda essa mensuração que você faz, ela serve para que os resultados venham, né? E só coletar e não fazer nada não vai surtir efeito. Então é importante que vocês façam esse ciclo, né, de identificação, que é de identificar as áreas problemáticas através dos feedbacks que você receber, um planejamento para desenvolver as específicas com os objetivos mensuráveis, a implementação, que é a execução da mudança com o suporte adequado, e a avaliação para ver se aquilo surtiu efeito. Então, a identificação de problemas, ela só gera valor quando ela é seguida de ações concretas. O ciclo PDCA de planejar, fazer, checar e agir é uma metodologia eficaz para estruturar esse processo de transformação contínua. Ao implementar mudanças, comece projetos pilotos em áreas específicas antes de expandir para toda a operação. Isso permite a abordagem para ajustar o que for necessário e construir casos de sucesso que motivarão a adoção mais ampla. Bom? E uma cultura de inovação e adaptação. A base disso é um propósito compartilhado, então o entendimento no coletivo do valor do atendimento, a segurança psicológica, então um ambiente onde os erros são vistos como aprendizado. Então é importante, quando você for tratar isso, né, não ter um ambiente de medo, né? Você vai identificar falhas no feedback dos clientes, você vai encontrar problemas, né? E a partir disso é importante que você mantenha as pessoas seguras, porque um ambiente de insegurança vai trazer com que as próprias pessoas que vão estar ali lhe ouvindo, né, elas não tenham confiança para poder contar os erros, os problemas que elas passaram. Então, no dia a dia, um ambiente de segurança psicológica faz com que os próprios atendentes retratem e falem sobre os problemas no dia a dia, sem ter medo de que aquilo vai virar uma punição para eles. Abertura ao feedback, então receptividade genuína, críticas e sugestões, inovação constante, a busca proativa de novas abordagens e soluções. Uma cultura de inovação, ela transcende ferramentas e metodologias. É uma mentalidade coletiva que abraça a mudança, a oportunidade, não como ameaça nas empresas mais adaptáveis. Os colaboradores, eles se sentem seguros de experimentar, expor ideias sem medo e sem represálias. Para fomentar uma cultura, essa cultura, né, de inovação, reconheça publicamente as iniciativas inovadoras, mesmo quando não resultarem no sucesso imediato, celebre a coragem de tentar abordar coisas diferentes e compartilhe amplamente os aprendizados derivados de cada experiência. E, por fim, né, envolva toda a equipe no processo de melhoria. Então, crie grupos de melhoria contínua, faça equipes diferentes para pensar, implementar e para testar. Crie programas de sugestão, então crie canais ali de sugestão que tanto o cliente quanto os colaboradores possam colocar sugestões, desde melhorias ou de reconhecimentos. Compartilhe decisões, então inclua seus atendentes, os atendentes estejam incluídos dentro das discussões de mudança, políticas. O próprio atendente pode compartilhar ou sugerir novas decisões. Então aqui a informação que a gente está falando nesse curso é tanto para o gestor quanto para o próprio atendente. Então o atendente esteja participante nos processos, nos programas que foram criados, no compartilhamento ali no dia a dia das decisões com você. A mentoria cruzada. Então, programas onde colaboradores experientes orientam novatos, né? É importante, se você é um colaborador que já tem experiência com atendimento ao cliente, ajuda os novatos, e o contrário também deve funcionar. Todos devem ter humildade, ter um conhecimento sendo compartilhado de maneira horizontal, fortalecendo o senso de comunidade dentro da companhia. O conhecimento mais valioso sobre as necessidades dos clientes está frequentemente com os atendentes que fazem isso diariamente. Então, quando toda a equipe se senta no processo de melhoria, não são apenas ali na qualidade das soluções que aumentam, mas também o engajamento e comprometimento da eliminação. Elimine barreiras hierárquicas que dificultam a comunicação e crie espaços dedicados que todos possam contribuir de maneira autêntica. Reconheça publicamente as contribuições individuais e, para reforçar cada voz, é importante no caminho para a excelência no atendimento. A gente vai encerrando por aqui essa aula, né? Espero que todos tenham gostado e vamos aqui para o último módulo do nosso curso.
Chegamos aqui no módulo 9 do nosso treinamento de atendimento ao cliente. Sejam bem-vindos ao módulo final do nosso treinamento. É o momento de encerrar essa jornada com vocês de aprendizado, celebrar todo o conhecimento adquirido ao longo desses últimos, não sei quanto tempo você levou para fazer esse curso, mas se foi uma semana, se foi um dia só, se foi alguns meses, mas nesse módulo a gente vai fazer uma reflexão sobre todo o conteúdo abordado. A gente vai compartilhar alguns pontos mais importantes e vai falar um pouco sobre o seu desenvolvimento profissional para que você possa continuar crescendo. E a gente está muito orgulhoso aqui do Portal Vagas, da PV Educa, da Zant Academy. Felizes por você estar conosco, concluindo esse treinamento. Tá? Primeiro, agradecer pela sua participação, então sua dedicação, aos esforços, engajamento nas atividades, discussões, a colaboração, as suas contribuições, elas enriqueceram o aprendizado no dia a dia do coletivo, a superação. Então parabéns por enfrentar o desafio. A gente sabe que é difícil, você se manter estudando diante de tantas coisas que concorrem no seu dia a dia com a sua atenção. A gente quer expressar nossa sincera gratidão pela sua participação ativa durante esse curso, nos comentários postados aqui na plataforma, onde esse curso foi disponibilizado, ou até as mensagens que foram enviadas para o nosso suporte ou por e-mail, que aconteceram durante toda aqui o seu desenvolvimento. Então, muito obrigado. A gente entende que foi realmente inspirador para toda a equipe aqui nossa. A reflexão final fica, para que você se coloque sempre no lugar do cliente. Esse ponto de empatia, ele é muito importante. Você vai perceber, quem trabalha com atendimento, que não é exclusivamente só com pessoas que estão ali de frente, digamos assim, de um estabelecimento, mas também pessoas que estão na parte de back-office por trás. Elas tratam com atendimento a áreas de negócio, elas tratam com um relacionamento com outras pessoas, os próprios gestores fazem atendimento ao cliente. Isso está em todos os níveis aqui, quando a gente fala de hierarquia. A gente sempre está atendendo alguém, a gente sempre está se relacionando com pessoas. E a empatia é um dos pontos onde faz com que esse relacionamento funcione bem, caminhe bem. A comunicação, então transmitir as informações com clareza, adaptar a sua linguagem ao perfil do cliente. Você vai lidar com pessoas de diferentes gerações, diferentes níveis de conhecimento, e você tem que estar pronto para poder falar bem e trazer, transmitir as informações com clareza sobre aquilo que você está trabalhando. A resolução, encontrar sempre soluções para problemas. Ali você tem que ser parte do problema e não parte você tem que ser parte da solução e não parte do problema. Então você precisa trazer para o cliente, compreende aquele problema e traz a solução para ele, para que ele tenha boas experiências, que cada interação seja uma experiência positiva e memorável, tá bom? Não esquece disso. Se você esquecer de tudo que a gente falou nesse curso, lembre sempre: empatia, comunicação, resolução e a experiência dele. Ao longo desse curso a gente falou sobre pilares fundamentais do atendimento ao cliente. Essas habilidades, elas não são apenas técnicas a serem aprendidas, mas uma filosofia que vai ajudar no relacionamento dos profissionais no seu crescimento. Lembre-se de cada interação uma oportunidade de representar os valores da sua empresa, os seus valores, e criar uma conexão genuína com cada cliente. E agora os próximos passos, É importante, você procurar comunidades, grupos ali nas suas redes sociais, pessoas que são profissionais da área de atendimento, que possam lhe ajudar. É importante que você busque módulos avançados, inscreva-se em módulos avançados. A gente vai deixar aqui alguns links na descrição e algumas recomendações, mas nós temos aqui, geralmente, quem trabalha com atendimento, que a gente viu coisas sobre KPIs ali, indicadores. Ter conhecimento em edição de texto, são documentos Word, é muito importante. Ter conhecimento em Excel é muito importante. Ter conhecimento em PowerPoint é muito importante. Então a gente tem todos esses cursos aqui. Eu vou deixar os links aqui para que você possa, caso tenha interesse em se especializar cada vez mais. A prática supervisionada. Então existem muitas empresas que oferecem programas de mentorias, E isso pode ajudar se você tiver algum ponto de dificuldade, e o aprofundamento. Aqui a gente deixou, dentro desse ambiente aqui eu não sei se você está assistindo pelo ambiente de aulas que a gente tem, ou se você está assistindo por um ambiente externo de aula que a gente também vai disponibilizar em algum dado momento.
A gente tem a biblioteca com todos os materiais aqui e alguns materiais complementares. Também tem alguns bônus garantidos aqui dentro desse curso para que você possa ter acesso a esses recursos e continuar crescendo. Leia, confira o que a gente disponibilizou aqui. A sua jornada de aprendizado ela não termina aqui, certo? A gente quer que você continue se desenvolvendo suas habilidades para você se tornar um especialista, né? É importante que o seu certificado, né? Aqui no material a gente está colocando que você recebe um e-mail, mas além de receber o e-mail na própria plataforma, você vai ter um progressozinho que quando você confirma que viu todas as aulas, ele gera automaticamente, você pode imprimir pela plataforma. A gente também, no nosso WhatsApp de atendimento, né, no próprio site nosso, você consegue ver lá e clicar e direcionar para o atendimento se você tiver alguma dificuldade em gerar o certificado. E quem está vendo esse treinamento pela plataforma externa, aqui abaixo na descrição vai ter explicando como é que você consegue obter o certificado desse treinamento também, tá bom? Você vai precisar realizar a tua inscrição, provavelmente, tem um link aqui de inscrição, você preenche tudo lá e confirmou, você vai cair dentro da nossa área de membros, onde lá vai ter as informações de como é que você conclui o teu certificado, tá bom? Fique atento, né? A gente vai fazer e vai voltar aqui algumas vezes, vai colocar alguns conteúdos novos na plataforma para que você possa acompanhar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.